Olá, queridos, sejam bem-vindos aqui. E desde já eu te faço um convite, né? Fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque mais do que uma apresentação sobre um processo estrutural de coaching sistêmico, né? Eu quero bater um papo aqui sobre mente, sobre as nossas emoções e a ligação dessa estrutura mental com a vida, os ciclos da vida, né? A vida em si, no sentido de nos direcionarmos a resultados mais satisfatórios na nossa vida, né? Como obter mais autodomínio nesse sentido? Como o mundo e influências do mundo, às vezes, nos tiram de um caminho, influenciam nas nossas decisões, nos levando assim a resultados decepcionantes, né, e frustrantes. E ao final do vídeo também eu quero falar sobre a nossa relação com Deus, né? Sem um viés religioso, né, sem entrar nesse aspecto, isso é íntimo, é teu, mas especificamente sobre a nossa relação com Deus. Você nutrir, investir nessa relação, sentir esse amor. Quais seriam os impactos disso no funcionamento da mente da pessoa que investe nisso? Qual é a diferença, né? E às vezes até não só mental, mas num processo químico mesmo no nosso corpo. O que muda investir nessa relação com Deus? Então eu te faço um convite, está muito interessante o vídeo, fique comigo até o final. Muito bem, então para a gente entrar nesse assunto, eu vou começar por um ponto que é muito importante a gente olhar, que é o ponto de dor, né? De decepção, de frustração, de uma insatisfação que a gente possa ter em uma área da vida. E às vezes, mais do que isso, eu não sei se você já teve essa sensação de repetição em uma área da vida, né? De que parece que se repete algo mais ou menos da mesma forma. Então, parece que você inicia algo e está indo bem, né? E você já começa com um pouco de insegurança porque você não quer passar pelo que você já passou lá atrás. E quando você pensa que não, acontece alguma coisa, aquilo começa a regredir, você achava que dessa vez ia, aquilo começa a regredir, começa a entrar o medo, a insegurança, porque você já sente que vai chegar naquele ponto de decepção, de frustração novamente. E esse ciclo às vezes fica se repetindo, né? A ponto que a pessoa vai sendo acometida de uma insegurança, de uma insatisfação que ela nem deseja mais mudar aquela área da vida. Então isso acontece às vezes para algumas pessoas na área afetiva, na área amorosa, né? Sempre termina em uma decepção, um afastamento, um final da relação, ou às vezes até mesmo em traição. Às vezes para outras pessoas acontece na área financeira, na área ela quer criar uma reserva ali para alcançar algum objetivo, fazer algo que ela deseja e ela não consegue sair do lugar. Chega num certo ponto, a coisa não vai, começa a surgir gastos, prejuízos inesperados, né? O dinheiro começa a sumir e ela termina novamente daquele ponto onde começou. Tem pessoas que até desistem, né, de criar reservas, de buscar mudar, né, esse patamar financeiro. Para outras pessoas, às vezes acontece na área profissional, né? Então ela engaja, está muito bem numa empresa, muito bem relacionada, a carreira está deslanchando, está indo para frente e de repente surge algo inesperado, ela perde o emprego ou começa uma perseguição, ela perde o prazer por trabalhar naquela empresa, ou até mesmo num negócio próprio e termina novamente daquele ponto onde parou. Isso é muito desconfortável, né? Isso vai gerando um desconforto, um acúmulo de tristeza, né? De desmotivação. Para outras pessoas pode ser na área do emagrecimento, na área da saúde, aquele padrãozinho se repete, né? A pessoa vai conseguindo atingir um peso ideal e de repente ela começa a recuperar tudo de novo, acontece alguma coisa que tira ela do foco, daquela rotina e ela não consegue engajar mais e aí ela vai desanimando. Então, seja a área financeira, afetiva, profissional, a área da saúde, tem pessoas que sofrem com esses
ciclos repetitivos de dor, de decepção e de frustração. Então, de acordo com essa metodologia que eu trabalho, né, eu já atuo nessa área com essas metodologias há mais de 10 anos, eu vou trazer alguma explicação que faz sentido, tem nos levado a resultados satisfatórios nos atendimentos e é algo que eu vivencio na minha vida, então é a minha verdade também, né? Então, de acordo com essas metodologias, a nossa mente tem uma estrutura. Se está se repetindo algo, é porque tem uma estrutura de funcionamento ali, né? Tudo bem, existem desafios lá fora, no mundo, na vida, nós temos, isso é real, tá? Para todo mundo existem esses desafios. Mas os verdadeiros limites estão na nossa estrutura mental, né? Então nós somos corresponsáveis por aqueles resultados. Essa programação, ela faz com que aconteça da mesma forma. Nosso processo de decisão, acontece um evento lá, a gente reage de uma forma, decide de uma forma, se comporta de tal forma e esse conjunto vai desencadeando aquele mesmo resultado e aquilo fica naquele ciclo repetitivo, né? Mas nós não estamos aqui para vivermos aprisionados a esse ciclo, né? Nós podemos ser livres, né? Então, um primeiro passo e muito importante é autoconhecimento. É entender como funciona a nossa mente nesse sentido, como funciona a nossa mente, por que é dissecar, entender, abrir ali a caixinha e buscar entender por que está acontecendo daquela forma, né? Qual a estrutura que está por trás. A nossa mente, ela vai registrando informações do mundo externo desde a nossa infância. Ela vai registrando essas informações. Por quê? Porque essas informações vai formando um conjunto de dados que a gente chama de um modelo de mundo internalizado, né? Como se existe o mundo lá fora e nós não interagimos com o mundo lá fora diretamente. Nós, por associação, vamos buscar referência nesse mundo internalizado para trazer uma resposta, para trazer uma maneira de decidir, de agir com os eventos externos. Então, dentro dessa coleta, e essa coleta começa a acontecer às vezes desde a nossa vida uterina, essa coleta de dados, de conceitos, de crenças. Então, dentro desse conjunto, nós temos crenças, conceitos, aprendizados que são possibilitadores na nossa vida, que são positivos, que nos levam adiante. E também nós temos aqueles que são limitadores, aqueles paradigmas, aqueles conceitos que não são nossos, não são reais, mas que a gente tomou como verdade diante de acontecimentos lá atrás e isso fica funcionando, né? Isso lá está em atividade na nossa estrutura mental. Dentro dessas crenças, conceitos, emoções, dores e paradigmas no nosso modelo de mundo internalizado, também tem aqueles paradigmas e aqueles conceitos que vêm do nosso sistema familiar. Então, nós não herdamos do nosso pai, da nossa mãe e da nossa linhagem, avós, bisavós, nós não herdamos só a cadeia genética, né? Só o nosso DNA, nós herdamos também os processos mentais inconscientes, né? Então, muitos aspectos que eles não resolveram neles, eu herdo aquilo, né? Às vezes um costume, às vezes eu sou diferente, sim, mas às vezes eu herdo alguma coisa que fica limitando, né? Então, às vezes tem um padrão de comportamento que às vezes meu pai pode ter ou podia ter, que às vezes eu não quero reproduzir, mas só não querer não é o suficiente, eu preciso entender como mudar isso. Então, ou seja, né, tem esse conjunto que um certo momento da vida eu vou precisar, se eu quiser, né, assumir um autodomínio na minha vida, vivenciar mais essa liberdade de ser eu mesmo, é interessante eu entrar em contato com isso. Né? Fora as crenças, e os conceitos que a gente vai acumulando, que está constituindo esse modelo de mundo internalizado,
Nós temos também as nossas emoções, né? Então é como se nós tivéssemos reservatórios emocionais dentro de nós que vão acumulando ali as nossas emoções. Então tem reservatório de dor, de dores, de decepções, tem reservatório da emoção da tristeza, da emoção da raiva, da emoção do medo. E raiva, tristeza e o medo são emoções principais, mas tem os derivados dessas emoções, né? Por exemplo, o derivado da raiva é rancor, mágoa, ressentimento, ódio. Do medo é insegurança, ciúmes, frustração, baixa autoestima. Então são todos derivados do medo. E tem também da tristeza, né? Que é a emoção da perda. Tem a tristeza mesmo e tem a apatia, a melancolia, o desânimo, a desmotivação que são. Então é como se esses reservatórios na nossa vida, eles vão ficando sobrecarregados, né? Junto com aquele modelo de mundo internalizado. Bom, então é muito interessante para você ver como a nossa mente funciona, né? Então, daí vem a explicação do porquê às vezes uma pessoa tem uma reação emocional diante de um evento desproporcional, né? Então, às vezes ela tem um medo exagerado diante de um evento que você olha assim, nossa, não faz sentido isso, né? Mas por quê? Porque o reservatório emocional dela, do medo, está carregado. Então, aquele evento que parece ser simples, né, pra gente que está de fora, está agregando ali a uma carga emocional já muito grande, porque as emoções elas são acumulativas se você não tiver essa consciência e não estiver cuidando do seu reservatório emocional. Às vezes uma reação de raiva, de explosividade muito grande, né, diante de um evento que você pensa assim, nossa, eu acho que não precisava tudo isso, né? Não precisava para você, no teu modelo de mundo, mas no dela, aquilo ali, ela está correndo um risco muito grande, às vezes até de morte, né? Mas a mente está dando esse significado, porque isso está agregando, acumulando a muitas raivas internalizadas. Isso é muito sério, por quê? Porque isso abre campo também para assédios espirituais, né? Você não ter um emocional bem cuidado, e daí vem explicação para coisas absurdas que as pessoas fazem, às vezes umas para as outras, e às vezes elas dizem, né, eu estava fora de si, fora de mim, né, eu não percebi o que eu fiz. Então realmente tem um emocional desequilibrado e ela acaba tendo também uma influência, enfim, involutiva e espiritual. Então por isso a importância de nós cuidarmos desse nosso modelo de mundo internalizado, né? Veja bem, você percebe que um carro, né, nós andamos com o carro, ele desgasta, ele vai desalinhando, ele passa em buraco, ele vai gerando diversas avarias ali no carro, e chega um momento que você faz uma viagem e você gasta muito mais combustível e você precisa empreender muito mais esforço ali naquela viagem do que o necessário para manter aquele carro, para se manter em segurança. Aí de repente você para e faz uma revisão, né? Vamos fazer uma revisão nesse carro. E aí alinha, faz um alinhamento, um balanceamento, troca o óleo, troca a pastilha de freio, né? E aí você pega aquele carro e você, nossa, que diferença! Você nem se desgasta ali na estrada para fazer aquela viagem, né? E com muito mais segurança e economia. Então, nós somos a mesma coisa, né? Um certo momento da nossa vida, não adianta você ficar se cobrando a sua mente para corresponder, para você ser de determinada forma, se você não para fazer uma revisão, né? Então, o processo de coaching integrativo, o que nós fazemos? Nós fazemos, primeiro passo é autoconhecimento. Por que aquele evento está se repetindo, né? Então é autoconhecimento, você entender como você funciona, você entender a sua história de vida, como foram formadas as crenças, os conceitos, o que é joio aqui, o que eu não quero mais, o que é trigo, né? Separar o joio do trigo, se libertar, às vezes, de conceitos, de paradigmas do mundo que nem são seus e que está determinando a sua forma de fazer escolhas. A partir de que você vai
liberando essas emoções com técnicas práticas, específicas, pontuais, né? São intervenções muito certeiras. Você vai se transformando, você vai se sentindo, né, mais leve. E aí ocorre algo maravilhoso, né? Você vai entrando em contato com quem é você, né? Qual é a tua essência aí dentro, né? Você vai tirando aqueles entulhos, tudo aquilo que não é teu, todas aquelas dores, conceitos, crenças do passado que não são úteis mais para você carregar toda aquela bagagem. Aquela bagagem, você vai se sentindo mais leve. E quem é você, né? Quem sou eu? Poxa, quais são os meus valores para a área afetiva, né? O que eu quero cultivar? E aí você começa a desenvolver capacidades de criar, de agir racionalmente, estrategicamente. Poxa, o que eu quero produzir na minha relação afetiva? Companheirismo, cumplicidade, amor. De que forma eu quero agir com as pessoas que eu amo, com o filho, com a filha, enfim, com o esposo, com o cônjuge. De que forma eu quero agir? Né? Você passa a ter condições de agir mais racionalmente. Né? Quais são os valores da minha espiritualidade que eu quero atender mais? A minha relação com Deus, como que eu quero nutrir? Como que eu quero consagrar um comportamento para a minha relação com Deus? Como eu quero agir nas relações com as pessoas? Né? Eu quero respirar, eu quero pensar na resposta que eu vou dar. É o momento de eu dizer um não, né, diplomaticamente, amorosamente, mas às vezes pôr um limite. Não, isso não é para mim, né? Dizer não é muito importante na nossa vida. Se você não consegue dizer não para pessoas, para eventos pequenos, você também não vai conseguir dizer não para uma imposição da vida aleatória, para você ficar em um determinado trabalho, em uma determinada relação, sendo que aquilo não faz sentido para você, aquilo não te realiza. Né? Então, você vai dizer não para coisas grandes. E dizer não para coisas grandes clareia para você tomar decisões mais assertivas que vão te conduzir para a felicidade, para a realização. Né? Então, você vai tendo mais domínio, né? Porque fica leve. Né? Mas o que eu quero para a minha vida profissional? O que eu quero para a minha vida afetiva? O que eu quero para a minha vida financeira? Como eu quero me relacionar com o dinheiro? É o pão que desce dos céus, é a bênção de Deus que chega na minha vida. O que eu estou fazendo? Eu estou gastando conscientemente ou estou sendo persuadido, manipulado? Né? Então, você passa a ter mais clareza sobre as suas decisões. Isso, é lógico, vai mudando os resultados que você vai obtendo na vida. Né? Isso vai gerando mais satisfação, mais alegria, mais desapego, mais leveza. E aí, dentro disso tudo, também você vai tendo mais contato com o propósito de vida para você, né? Ou também, quais são os planos de Deus para a minha vida? O que é a vontade de Deus para a minha vida? Quais são as promessas de Deus para a minha vida? Isso é muito gostoso, isso é maravilhoso, porque o que Deus tem para nós é tão a nossa essência, muito mais do que os achismos que às vezes a nossa mente em insanidade possa ter, possa acreditar, possa achar. Então isso contribui muito para você ter decisões mais assertivas, um planejamento de futuro, né? O que eu quero para a minha vida daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E se eu quero isso para a minha vida, tá claro, você visualiza isso, você tem clareza, né, de onde você quer chegar. Isso vai nutrir o teu inconsciente de mais informações sobre como eu decido hoje. Que comportamento eu quero ter se eu quero chegar lá? Como eu quero agir? Como eu devo conduzir as minhas decisões hoje para eu chegar lá, nesse objetivo, ou muito próximo daquilo que eu visualizo. Mas você tem um norte. Se você tem um norte, se você tem um propósito, quem vai te tirar do seu caminho? E todas as influências do mundo, elas são muito poderosas. Tá? O mundo é assim.
em nos tirar do caminho da nossa essência, do caminho da nossa verdade, né? Então nós somos sujeitos todos os dias à persuasão, à manipulação. Então tem pessoas, empresas, tem domínios no mundo que vivem na obscuridade e eles vivem de conduzir, né, toda essa massa para onde eles querem, né? Isso não é teoria, isso é fato. E mesmo que não exista, se você não acredita que isso existe, aleatoriamente o mundo é assim. Se você não tiver clareza do seu caminho, certeza de onde você quer chegar, e eu, como cristão, acredito muito numa comunhão com Deus, que isso te traz discernimento sobre as suas escolhas, você é tirado do seu caminho a todo momento, né? Você é persuadido, você se frustra com os desafios, entra na dor, né? Entra num processo depressivo de dor, desanima, desmotiva. Isso tira a tua força. A nossa força vem de alegria. A alegria vem de eu ter clareza onde eu quero chegar. Vem da consciência de que eu sou livre. Né? Livre, eu que sou cristão acredito, eu sou livre em Cristo Jesus. Deus tem um plano para a minha vida e não é isso. Então você consegue dizer não, você consegue abrir caminhos para você ir conduzindo sua vida na direção, sua realização. Né? Eu acredito, isso é real, é a minha verdade. Né? Então, por exemplo, Jesus disse assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Ele também disse: conheça a verdade e ela vos libertará. Não é só a verdade no sentido espiritual, que Deus nos salva e Jesus Cristo nos salva. Isso é uma verdade, é uma espécie de verdade. E eu acredito nisso. Mas quais são as verdades que a minha mente está acreditando que às vezes impede a verdade de Deus de se manifestar? Então, abrir esse modelo de mundo internalizado e fazer uma revisão interna é algo maravilhoso para você se conduzir a uma vida de realização e de satisfação. Muito bem, então essa é a minha forma de trabalhar, esse é o meu processo de coaching integrativo, estrutural, sistêmico, né? Eu olho a pessoa como um todo. E para isso nós utilizamos, né, metodologias como a constelação familiar, que aprofunda no núcleo familiar, o que eu estou reproduzindo na minha vida, do meu sistema familiar, que é benéfico, é importante eu preservar, quais são os valores e quais são aquelas limitações que às vezes eu estou repetindo, que vem do meu sistema familiar e que não faz mais sentido eu repetir isso, né, que eu posso abrir mão. Então ela vai aprofundar bem nesse sentido. Quais são aqueles aspectos do meu sistema familiar que eu devo dar ênfase, eu devo, né, trazer com honra em meu interior? As qualidades, né? Nós temos a programação neurolinguística, é uma metodologia muito profunda no sentido de ampliar o modelo de mundo, de criar, desenvolver competências, capacidades no presente, também de liberação de dores do passado, de ressignificação do passado. E ela também é uma ferramenta muito eficaz no sentido de futuro, de trazer clareza sobre o meu futuro, de trabalhar esses aspectos de futuro, né? Paulo de Tarso, ele dizia assim: a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e ainda não as vejo, né? Não as vejo com os meus olhos materiais, mas ele dizia que você contempla pela fé e seria um fundamento, né? Assim como os alicerces de uma casa, de um edifício, é o fundamento, é importante. Sem fundamento não tem edifício, não tem casa. Se você não tiver fundamentos, se você não tiver fé, né, fica difícil de criar qualquer coisa que você sonha ou deseje na sua vida, né? Então, isso é uma capacidade, que à medida que nós vamos trabalhando no medo, que é oposto à fé, insegurança e medo é oposto à fé, nós vamos liberando todos aqueles reservatórios emocionais. Que eu te falei, a fé é algo natural que vai se consolidando, né, em você. Então essa metodologia da programação neurolinguística trabalha passado também, trabalha desenvolvimento de competências e capacidades, modelagem, ampliação de visão, de formas de agir em determinadas situações e também essa clareza de futuro. Também eu atendo com a terapia
da linha do tempo, que ela é sensacional no sentido de compreensão e liberação das emoções, ela aprofunda muito no entendimento das emoções, você vai entender com clareza a função de cada uma das emoções, e quando você entende, também libera as emoções do passado, você está mais apto a obter equilíbrio emocional, né? A desejada inteligência emocional. E ela também, terapia da linha do tempo, ela também é essencial para você ressaltar quais são os seus valores na sua vida, né? Em cada área da vida. O que eu valorizo na área afetiva? Cumplicidade, companheirismo, amorosidade. E se isso é um valor, você começa a construir de forma mais consciente isso. O que eu valorizo na minha área profissional? Tem pessoas que valorizam segurança, outras valorizam liberdade, criatividade, né? Tem um perfil mais empreendedor. Então, ela traz clareza sobre os valores para cada uma das áreas da sua vida. Se você está querendo emagrecer, é pelo valor estética ou é pelo valor de obter qualidade de vida e saúde, né, e sanidade, né? Então você vai ponderar e encontrar os valores mais pertinentes à tua individualidade, e isso é sensacional no sentido de te empoderar para a vida, né? E tem EFT, psicologia positiva, diversas outras metodologias que a gente usa, todas juntas dentro do processo para você chegar no seu objetivo. Não viva na insatisfação, nós não estamos aqui para isso. Não estamos, essa é a verdade, é o que eu acredito, tá? E tem algo que é um diferencial que eu levo no meu trabalho, né? É uma cortesia e também é opcional, só se a pessoa desejar, que é o quê? É a leitura do teu inconsciente através dos sonhos, né? Então, se você tiver sonhos durante o processo, nós vamos fazer uma leitura desses sonhos. E é sensacional a forma como é assertiva as mensagens que você pode obter ou do teu inconsciente ou divinas, ou de Deus. Deus nos dá a revelação através de sonhos, antevendo acontecimentos, né, sonhos premonitórios, formas de decidir, sonhos que confirmam você no caminho que você está, que te traz clareza no sentido de você ter prudência sobre algo que vai acontecer e como agir quando acontecer. Então a leitura dos sonhos através do inconsciente é um diferencial que eu levo no meu processo. E outra coisa que também é um diferencial é uma cortesia, esses dois itens. O outro item é sensacional, é o que eu amo fazer, que é ensinar sobre ensinamentos valiosos que tem dentro da Bíblia. Então a Bíblia, mais do que a religiosidade, nós podemos aproveitar muito mais, né? Então ela tem todo o sentido religioso, eu valorizo isso, eu sou evangélico, mas não é nesse aspecto que eu vou entrar, né? Isso é muito individual e é de cada um, mas nós podemos aproveitar como um livro da vida, como um livro de sabedoria da vida. Então contém ali na Bíblia símbolos sobre a vida, né? A vida, ela não é aleatória, ela não está acontecendo de forma aleatória, ela tem sequência, ela tem ciclos, ela tem determinados desafios que se repetem, ela tem determinadas capacidades que se repetem no sentido de se você desenvolve, você vence aquela etapa, se você não desenvolve, você fica repetente naquela etapa. Então ali contém tudo, todos os segredos da vida estão na Bíblia, né? E com a graça de Deus, essas compreensões me ajudaram muito na minha vida e eu falei, poxa vida, eu trabalho na área do desenvolvimento humano, eu via limitações que a Bíblia responde e ensina como fazer. Então, depois que eu saí de uma instituição, que eu fiquei mais livre para trabalhar da minha forma e ser eu mesmo na minha área profissional, eu agreguei isso, né? Então eu levo isso comigo. E a pessoa desejando, é lógico, é uma cortesia e é opcional, eu agrego esse complemento, né? Então, através de histórias como Davi, tem muitos segredos ali que se repetem na nossa vida hoje. E como Davi lidou com aquilo, né? Como era a relação de Davi com Deus, né? Então, você pode obter ali diversos aprendizados para você colocar na sua vida de forma prática, né? José, uma história rica de aprendizados. Daniel, os próprios ensinamentos de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é um mestre que te conduz à liberdade de vida. Ele diz: eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Né? Ele diz isso, ele ensina você a fazer isso, ele ensina como agir mediante as persuasões que visam te tirar do teu caminho. Então, por exemplo, quando ele enfrenta o deserto, isso é rico de símbolos e aprendizados para a nossa vida. Né? A forma dele dizer não, né? Nem só do pão viverá o homem. Então, tudo isso tem um significado muito profundo na nossa vida, que você vai conhecer se fizer o processo, né? Acompanhar meus conteúdos também, eu disponibilizo isso no canal, no Instagram, né? Diariamente, às vezes eu publico mensagens relacionadas a esses ensinamentos, mas é um agregado que você pode ter de forma personalizada para o teu tema, para o teu processo de coaching integrativo sistêmico. Muito bem, eu espero que tenha ficado claro para você o funcionamento. Perdoe eu falar um pouco rápido às vezes, porque é muito conteúdo, né? O vídeo deve ser o mais curto possível. Então, só para finalizar aqui, por que eu agrego esses dois itens finais, né? A leitura do inconsciente através dos sonhos e a consciência profunda dos ensinamentos de Jesus Cristo e os ensinamentos presentes na Bíblia para a vida prática. Por que eu agrego isso? Porque a nossa relação com Deus, se você passa a conhecer mais sobre o Criador, isso acontece um fenômeno no funcionamento da nossa mente, né? Quando nós investimos nessa relação, nós vamos saindo da postura de ser imagem e semelhança de Deus, que já é algo maravilhoso, mas nós vamos também nutrindo e desenvolvendo uma outra postura de filhos de Deus. Então, você ser imagem e semelhança de Deus é algo maravilhoso, mas você ser filho é muito mais íntimo. Na relação de pai e um filho também tem a amizade, também tem muito amor. Né? O pai conta os segredos para o seu filho. Né? E Deus é assim, Ele ama a todos e Ele criou a todos. Mas, assim como um pai humano, às vezes ele tem ali 4, 5 filhos, mas ele ama todos, mas às vezes ele é mais íntimo com um desses filhos. Por quê? Porque esse filho investe nessa relação, ele se preocupa com o pai, ele fala: pai, me ensina tal coisa, pai, faz isso comigo, pai. Então essa relação com esse filho, mesmo o pai amando a todos, ela é mais profunda, ela é mais íntima. Então assim é Deus, Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? Mas quando nós demonstramos que de alguma forma nós queremos não só recursos humanos, mas nós queremos recursos celestiais, nós queremos o amor de Deus, nós queremos discernimento para decidir melhor, nós queremos a clareza, a sabedoria de Deus presente na nossa vida, nós queremos sentir esse amor paternal, estarmos íntimos, né, ligados com o Pai. Isso é sensacional, porque imagine uma criança que se perde numa cidade, ela fica tremendamente assustada, insegura, e de repente ela encontra, alguém acha ela e conduz ela para o seu pai. Né? Aí ela enxerga o pai, enxerga a mãe, ela dá as mãos ali para os pais e aquele lugar se torna diversão, todo o medo passou. Assim somos nós nesse mundo, né? Então nós vencemos esse mundo, nós vencemos os desafios, mas quando nós estamos de mãos dadas com o nosso Pai Celestial, é mais leve. Nós não sentimos mais aquele medo, nós sentimos confiança. Eu estou com meu Pai. Cara, meu Pai me protege, meu Pai me ama, meu Pai conhece tudo isso daqui. Né? A criança acha: meu pai vai me conduzir de volta para minha casa, eu estou com meu pai, eu estou de mãos dadas, né? Ela não tem medo. Então, a mente humana ela funciona de uma forma diferente quando ela sente esse amor divino, esse amor de Deus. Quando a pessoa está íntima com Deus, a alegria invade ela, tá? E não é só uma estrutura mental no sentido de ter segurança, de ter confiança, de ter alegria, de sentir amor, de distribuir disso tudo que é bom dentro de você, você distribuir para os outros.
Tudo isso está acontecendo porque não é só isso, é um processo químico. O teu hipotálamo produz, estimula, né, níveis de produção de hormônios, de dopamina, de serotonina, de DMT, né, dimetiltriptamina, o nome do hormônio, né, um hormônio muito característico que vem da espiritualidade. Então, isso, a neurociência, a física quântica já comprova muitas coisas assim, mas não é porque isso comprova, sabe? Mas pelo amor, porque você quer buscar esse amor na sua vida. Então, sua mente, suas estruturas emocionais e até a corrente sanguínea, a tua saúde, ela é diferente quando você sente o amor de Deus. Jesus Cristo disse assim: se seus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Né? Então, quando ele diz olhos, ele está querendo dizer a alma, o teu inconsciente, o teu interior, né? Os olhos são as janelas da alma. E se seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso. Né? Então, o nosso corpo sente quando eu não estou tendo consciência. Né? Então, eu posso buscar investir nisso tudo. Então, por isso, eu complemento no meu processo também esse cuidado. Não vou dizer religião, nem espiritualidade, não, é bem específico esse cuidado na relação da pessoa e Deus, né? Desse amor que pode, eu gosto de, como se fosse, apresentar a pessoa de forma mais íntima para Deus dentro dela, porque se Deus estiver com ela, ela vai se conduzir no caminho da vida dela, sem dependências alguma, né? Só no sentido de desejar investir mais nessa relação. Bom, te faço um convite, se você ficou até aqui no vídeo, né, clica no botão aí, me chama no WhatsApp, eu te esclareço, tiro mais dúvidas. Se você tiver sobre o processo, você pode marcar uma entrevista comigo, né, uma entrevista cortesia, sem custo, e a partir dessa entrevista você decide se você quer continuar com o processo para alcançar seus objetivos, ou se não. A entrevista é uma cortesia e no WhatsApp a gente conversa, bate um papo aí bem leve, bem legal, bem informal também, e sobre o processo para você se decidir, tá bom? Para você conhecer mais, às vezes, ou indicar para alguém. Querido, querida, Deus te abençoe muito, com tudo de bom a você, sua família, e até a próxima.